Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Saúde aqui da Frame, essa grande produtora brasileira que é dirigida pelo nosso diretor aqui do podcast, que é o Hélio Silima. O Helinho, quando eu vim para cá, foi um reencontro bem legal, porque o Hélio foi meu diretor no Mulheres, né? Acho que o programa feminino de mais longo tempo na televisão, e foi muito legal ter trabalhado com ele lá e estar trabalhando com o Hélio aqui também e com toda a equipe. Boa tarde, pessoal. E aqui no Pod Saúde, a gente entrevista vários médicos renomados, falamos sobre saúde espiritual, saúde física, saúde mental, saúde animal e tudo aquilo que faz bem para a sua saúde também. Agora, fala sério, se uma comidinha gostosa, um pão de mel, nesse horário aí que você está vendo a gente, não cai bem. Pão de mel cai bem a toda hora. E hoje nós trouxemos aqui para oferecer para os nossos convidados pães de mel a Cissa. Oi, Cissa, tudo bom? Tudo bem, Claudete. A Cissa é uma daquelas bravas donas de casa brasileiras que tem dupla, tripla jornada de trabalho. Ela é assistente administrativa durante o dia, chega em casa à noite e não descansa não, nem vê novela, né, Cissa? Não descanso, vou fazer pão de mel. Vai fazer pão de mel. Sim. E a história começou há quanto tempo? Há 18 anos. Caramba, faz tempo então. 18 anos. Porque ela estava me contando que agora eu acho que ela vai largar lá o emprego durante o dia e vai se dedicar só à fabricação de pães de mel. E você faz um pão de mel muito bonitinho, que é um pão de mel, vou mostrar. Peraí, mostra lá, Cissa, que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, com a carinha do meu convidado de hoje, ó. E olha que bonitinho. Pode fazer com a foto do seu neto, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua marca. Então, ela faz... Aí, Alexandre, você ficou bem aqui no pão de mel, hein? Você pode fazer uma festa e oferecer como lembrancinha de aniversário, lembrancinha de maternidade. Eu acho que você vende para todo tipo de evento, né? Qualquer tipo de evento e com a personalização que a pessoa pedir, eu desenvolvo. E qual o segredo do seu pão de mel? Porque, além de tudo, dá até pena de comer. Ele é bem gostoso, mas dá pena de comer, porque é bonito também. O que tem de diferente no seu pão de mel, Cissa? Muito amor. Você aprendeu com quem? Eu fiz um curso, eu queria uma renda, né, extra, e eu fui fazer um curso, e a partir daí eu fui trabalhando a receita, desenvolvendo, colocando especiarias, e aí ele chegou aonde chegou. E esses docinhos que vocês estão vendo aí na frente, na verdade, parece uma florzinha, tem o desenho de um coração, mas é um brigadeiro. O brigadeiro mudou de formato também, Cissa? Mudou. Agora o brigadeiro ele é mais sofisticado, né? Para embelezar a mesa e o sabor também mais atenuado. Bom, fora isso, Cissa, eu queria que você pegasse uma daquelas lembrancinhas que tem o pão de mel, no canto aí à sua direita para mostrar, de Páscoa, a de Páscoa. Porque você pode encomendar, para dar como um presentinho de Páscoa. Aí vem 2 brigadeiros e um pão de mel, não é isso? Sim, 2 brigadeiros e um pão de Já é mel. uma bela lembrancinha de um doce e um chocolate na Páscoa. E ela também faz ovos de Páscoa. Você pode encomendar os pães de mel para a sua festa, para o seu evento e também os chocolates. Como é que eu encomendo isso, Cissa? Você pode me chamar pelo telefone 11 99289 8046. Olha, depois dessa daí, eu tenho certeza que você vai vender muito mais, vai largar aquele emprego lá de assistente administrativa. Ah, espero. E poder contratar mais gente, fazer sucesso com pão de mel, que pão de mel é sempre receita de muito sucesso. E esse mercado informal do chocolate, que há muitos anos já está realmente nas mãos das mulheres, principalmente de nós mulheres no Brasil, já vende mais do que as indústrias, o mercado informal, é também uma boa época para você fazer dinheiro, aquele dinheirinho extra que você está precisando. Então, arregace as mangas e vá em frente. Cissa, qual é o seu Instagram? @Cissa Pães de Mel. Muito obrigada, um beijo para você, parabéns pelo sucesso. Eu agradeço a oportunidade. E pelo produto Gratidão. bom que você faz. Falando em produto bom, em gente que trabalha, arregaça as mangas, imagine uma floricultura que tem mais de 50 anos em São Paulo. Essa é a Estrilícia. E hoje tem um arranjo tão bonitinho com rosas colombianas, cearenses, não sei,
mas são aquelas rosas lindas que o Serginho mandou aqui. Serginho, estou sabendo que você contratou uma funcionária com meu nome agora, então, xará, Claudete, um beijo para Sandrinha e especialmente para o Sérgio, que fez aniversário essa semana, em nome de todos aqui da Frame, do Elinho, todo mundo, tá? Eu quero agradecer ainda a WS Adesivos, e você também pode entrar em contato com eles, porque tem mais de 3 mil brindes para oferecer, que é quem oferece aqui e faz essa caneca tão bonita do nosso podcast. Agradecer hoje a Ana Ri, que me veste, o endereço está aparecendo aqui, e também ao Nino Bran. Os acessórios que eu uso são do Nino Bran. Bom, dito isso, vamos para o episódio de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, olha só. No filme Garota Exemplar, a Amy desaparece no dia do seu 5º aniversário de casamento, quando as aparências de uma união feliz começam a desmoronar. Sabe quando parece que cai a ficha? Não era tudo aquilo de felicidade, né? A gente estava indo no Val da Valsa aí. O Nick, o seu marido, torna-se o principal suspeito e, ao lado da sua irmã gêmea, tenta provar a sua inocência. Muitos acreditam que a personagem central do filme sofre de um transtorno de personalidade chamado borderline, caracterizado por instabilidade emocional, impulsividade, comportamento de raiva constante, oscilações entre amor, ódio, mudanças repentinas de humor e nervos à flor da pele. 1 em cada 100 pessoas apresentam esse transtorno. Agora adivinha só, desse total, 75% são mulheres. Hoje nós vamos falar sobre comportamentos semelhantes, porque também inspirado numa história de inveja, raiva, amor e ódio, vem aí Inimiga Íntima, um filme do escritor, roteirista, também diretor comercial de uma das maiores incorporadoras do Brasil, Alexandre Golovanevski. Alexandre tem uma trajetória fascinante, dividida entre o mercado imobiliário e a literatura. Seja muito bem-vindo, viu, Alexandre? Obrigado, Prazer Claudete. te conhecer. Prazer meu estar aqui com você. Eu já mostrei o pão de mel, esse é um presentinho para você. Vai dar pena comer, mas ele é gostoso. Eu acho que eu não vou comer não, eu vou deixar guardado para... Você sabe que eu falei, ela fez um da minha netinha, eu deixei guardado lá, tá lá guardadinho, fiquei com dó. Alexandre, você, nesse meio imobiliário, atua há mais de 20 anos, né, já? Sim. Quase 30 anos. Como a literatura entrou na tua vida? Como foi isso? Bom, Claudete, primeiro prazer estar aqui, né, como uma apresentadora, né, com a sua trajetória. Eu comecei a escrever muito cedo, mais ou menos quando eu tinha 17, 18 anos, eu mergulhei nesse mundo de literatura, então eu comecei a escrever, influenciado por amigos também, que também gostavam muito de escrever, de literatura, de poesia, enfim. E Mas vocês tinham um grupo, assim? Tínhamos um grupo, que bacana. Né, e a gente escrevia juntos, a gente tinha um pouco aquela boemia ali dessa pós-adolescência ali, né? Então a nossa diversão era sentar, tomar um vinho e falar sobre poesia, sobre literatura, sobre Meu Deus do céu, esse é o sonho de toda mãe, que o filho faça isso. Principalmente hoje em dia, meu Deus. E a gente se divertia fazendo isso, e aí eu comecei a fazer meus primeiros rabiscos aí, e junto com isso, um pouquinho depois, eu entrei no mercado imobiliário, em 2005, já fazem exatos 20 anos. E aí as duas carreiras se desenvolveram paralelamente. Ah, você nunca parou com a literatura? Não, eu deixei de escrever por um período, né? Mas aí depois que eu casei com a minha atual esposa, eu voltei a escrever e voltei a escrever com tudo. E aí eu comecei a publicar um livro atrás do outro. E tem vários aqui eu quero falar a respeito deles. Bom, esse daqui é o que agora vai virar filme. A gente vai deixar para depois, né? Esse daqui também, que é de uma escritora muito especial. Eu não sei qual foi o primeiro. Esse é do meu pai. Esse é do teu pai? É. Então vamos começar pelo pai, ué. Tá vendo? Você sabe que uma vez eu entrevistei o Ziraldo e eu estava grávida da minha filha quando eu entrevistei o Ziraldo. Eu estava trabalhando grávida. E ele perguntou se eu já sabia, se era menino, não sei o quê. Você já preparou o quarto? Eu falei, estou preparando. E o que você colocou? Eu estava falando. Ele falou,
falta uma coisa muito importante, Claudete. Você coloque no quarto dela livros. E compre livros para ela ler na banheira, porque aqueles livros, né, de plástico. Porque a criança que convive com livros vai ser uma pessoa, um adulto, que vai gostar de ler e escrever. Então tá explicado aí. Teu pai convivia Sim. com livros. Sim, meu pai ele escreveu esse livro com 17, 18 anos, Nossa. só que ele engavetou esse livro, É. né? Você desengavetou? E eu desengavetei 40 anos depois. Ai, que legal. E fiz uma surpresa para ele. Eu publiquei esse livro e ele não sabia que eu estava fazendo a transcrição do livro e atualizando ali a parte gramatical, tudo. Eu peguei um livro que ele datilografou na máquina de escrever há 40 anos atrás. Ai, que linda. E aí, no gente. Natal do final agora de 2024, a gente se reuniu e o meu presente de Natal para ele foi a publicação do livro. Aí ainda mostrei para ele, pai, seu livro tá na Amazon aqui, qualquer pessoa pode te encontrar agora. Meu Deus, e é uma ele? delícia essa Chorou? leitura. Ah, ele ficou super emocionado, foi Quem muito não legal. ficaria? Foi Que muito coisa legal. mais bonita. E de certa Ô, forma filha, vê lá se ele influenciou escreveu também. alguma coisa, assim. Nossa, isso é um poemas. Que lindo, que homenagem bonita. Você tinha que ser escritor mesmo, muito criativo, que presente criativo. Bom, deixa eu Verdade. ver se eu chego num teu. Teu? Esse é o penúltimo livro, Uhum. né, que veio antes de Inimiga Íntima. Tá. Esse chama-se Bartolomeu, Romances Proibidos. Ele traz 20 contos que tratam de conflitos entre moral e desejo. Então eles são voltados mais para o sensual, só que eles têm o tema principal ali são os conflitos, né? Traição, o desejo, traição entre amigos. Então assim, ele já é um ensaio desse livro Inimiga Íntima, que inclusive um dos contos desse livro foi o que Motivou o livro. me motivou o então. livro. O livro é baseado num conto desse livro. Que legal. E esse aqui? Esse foi meu primeiro livro, Saturno de Goya. Eu publiquei ele em 2019. Fala sobre o quê? Ele fala sobre... São poemas, poesias. são poesias. E eles trazem vários temas sociais também. Mas aí eles não têm nenhum cunho sensual, erótico, nada disso. Então eles já trazem diversas reflexões. Bom, e tem ali. outros aqui. O Abraço. O Abraço é um poema que ganhou esse destaque de um livro muito emocionante. Acho que é um dos mais vendidos ali na Amazon. Apesar de curto, a narrativa ela é muito emocionante, porque ela traz ali uma situação com um morador de rua e é bastante emocionante a história. Né? Então, E quem fez as ilustrações? eu que cuidei da parte da diagramação desse livro, da parte das ilustrações, foi a Júlia Stratz. Que fez. Isso, Interessante. E conta a história do morador de rua, esse? um morador de rua. Isso. História de tanta gente, né? Tem cada história, né, Alexandre? E é bem emocionante esse livro. Vou começar por ele ainda. Não, porque o Inimiga Íntima eu já estou lendo o roteiro. E algumas coisas sobre amor e erotismo. Esse é uma coletânea de poesias mais sensuais, então são poemas que falam de desejo, então são bem interessantes, são bem legais também. Agora, olha lá. O pai escreveu, ele fez aquela surpresa, ele escreve, e a filha também. Minha filha publicou agora. 9 anos? 9 Você tem anos. 2 filhas? 2 filhas. Eu tenho uma de 23 e uma de 9, quando publicou ano passado. Mentira, tinha você já tem uma 8. filha de 23? Tem. Ô, Hélio, como é que assim? Tem cara de 25 com uma filha de 23? Quero segredo, será que é poesia? É mesmo, e foi a de 9 anos? Foi a de 9 anos. A gente escreveu junto Qual o esse nome dela, livro. Alexandre? Antonella. Antonella. Antonella Vanucci. Bianca. Olha aqui, Antonella, o teu livro, O Sapo que Foi para a Lua. E... Ah, meu Deus, que linda! Com carinho para Claudete Troiano, Antonella. Antonella, super obrigada. Adorei a dedicatória. E agora, como boa vovó, vou ler para Clau, para minha netinha, viu? Que legal! E como nasceu esse livro assim? O que ela te falou? Ela queria escrever um livro? Ou ela escreveu alguma coisa e você transformou o livro? Foi assim, né? Minha filha, ela... Eu não, tem cenas que marcam, né? Eu lembro quando eu publiquei o primeiro livro, que é o Saturno de Goya, a gente fez isso numa livraria, e a minha filha, ela ficou num espaço
fingindo que estava dando autógrafos, né? Então aquilo ficou marcado e acho que de certa forma influenciou a ela querer escrever também, né? E aí há 3 anos atrás, ou 2 para 3 anos atrás, a gente, vamos fazer um livro, vamos escrever um livro juntos, né? E ela ficou super animada com a ideia e a gente começou a escrever essa história, que é uma história de um sapo que deseja ir para a Lua, e aí tem a história tá muito bacana, as ilustrações estão lindas também. Vou mostrar algumas aqui. As ilustrações estão lindas, foi um Quem trabalho fez? da Albatroz, da editora Albatroz, ficou muito bacana. E a gente começou a escrever. A criança interessa, né? E a gente escrevia um texto por dia, só que como eu tenho uma rotina muito intensa no meu trabalho, então às vezes eu chegava 9 horas da noite, 10 horas, a gente escrevia lá um trechinho, aí final de semana escrevia mais um trechinho. E ela dava as ideias dela. E ela dava as ideias, e aí eu ia transformando aquilo em rima, né, em poemas. E aí demorou mais de um ano pra gente escrever, porque foi um trabalho muito lento ali, né? E a gente... E qual foi a reação dela no lançamento? Nossa, ela ficou muito feliz. Nossa, ela ficou muito feliz. Imagino. Ela ficou fascinada e ela deu autógrafos. E ela é simpática, amorosa, graciosa com todos que chegavam para conhecer, e ela abraçava. Nossa, foi assim, muito, muito legal. Acho que é um dia que ela vai levar para a memória da vida dela inteira, né? Com certeza. Isso é o alicerce da vida, né, Alexandre? São coisas assim que a gente nunca esquece. Esse a gente falou, não? Não, esse não. Esse é Urban Woman. É um livro que mistura um pouquinho de poesias com contos ali. E é a história de um casal. E aí que se apaixona, e aí vai discorrendo ali sobre essa troca entre os dois ali durante a história, né? Bom, agora Inimiga Íntima. Eu gostei até do título, eu gostei de tudo, eu adoro esse tipo de filme, como o Garota Exemplar, né? Que eu comecei falando aqui, que te prende a atenção desde o início. Como nasceu Inimiga Íntima? Você falou que saiu de um conto de lá, né? Exato. Mas quando você notou que o conto viraria um livro, e do livro a telona? Quando eu escrevi esse livro, Bartolomeu, né? Um dos contos ali fazia sentido para mim fazer uma história mais aprofundada ali, né? Transformar num livro. E eu me lembro que eu cheguei até, através de um amigo, tentar contatar algumas produtoras e roteiristas para ver se eu conseguia transformar alguns desses contos em um roteiro adaptado para cinema. Isso faz alguns anos atrás. Então né? o pensamento já tem alguns anos. E aí, um dos contos que eu gosto muito é A Amiga, que deu origem a esse livro. E eu lembro que um dos retornos que eu tive de produtoras foi precisa aprofundar mais a história e precisa dar mais uma narrativa mais intensa aqui para os personagens. Tá. E aí começou aquilo martelar na minha cabeça. Falei, eu quero, né, escrever um livro de... Né, uma coisa profunda, uma coisa que realmente tenha várias camadas ali, que fale de psicologia ali, de entre moral e traição e limites da obsessão, que é o que traz o livro, e a psicopatia da personagem principal. E aí eu comecei a mergulhar na história, transformando isso num thriller psicológico. Foi um trabalho que eu adorei fazer. Dos livros que eu publiquei, é o que eu mais gosto. Sem dúvida, eu acho que existiu ali uma jornada de crescimento, né, como escritor, para conseguir chegar nessa maturidade, para conseguir escrever esse livro. E foi esse conto que deu, então, a origem ao livro Inimiga Íntima, que aí eu roteirizei ele para cinema. Porque agora ele tem peso suficiente para todas essas camadas que o cinema... Ele tem peso, ele tem personagens com características muito fortes, e ali você tem como pano de fundo, você tem temas importantes que falam de amizade, de traição, de confiança. Confiança e amizade que na mão de pessoas mal intencionadas podem se tornar uma ferramenta poderosa, perigosa, destruidora. E como coloca ali, como eu trago no livro, isso muitas vezes é imperceptível. Você, às vezes tem alguém do seu lado ali que, através de uma máscara, ela se demonstra amiga, ela se demonstra preocupada com você, e aquilo, ela está por trás ali arquitetando a tua destruição de alguma forma, né? Aliás, eu vou te falar uma coisa. De acordo com uma amiga, Márcia Fernandes, que é sensitiva,
o inimigo normalmente está bem próximo da gente. É verdade. Ela fala e conta pela experiência que tem, que normalmente quem roga praga, quem faz, quem prejudica a tua vida, normalmente é quem está bem próximo e você não consegue perceber. Porque são sentimentos, a inveja, o ciúme, né? Inveja é uma coisa terrível. Terrível. E a tua personagem central tem isso. Me fala um pouco desses personagens, né? Antes, deixa eu contar. O Alexandre vai transformar o Inimiga Íntima, já está transformando, já está roteirizado, para cinema, e quem vai fazer o filme é a Frame, a nossa, assim, modo de dizer, tá, Hélio? A nossa produtora aqui, a Frame, e o experiente Hélio Silliman vai ser o diretor, junto com o Flávio Galvão. Você está muito bem, Alexandre. Nossa, meu Deus. Caiu em ótimas mãos. E foi uma conexão tão bacana. Porque Como você chegou aqui? Depois que eu terminei o roteiro, eu comecei a enviar para algumas produtoras. Tá. E aí, chegou nas mãos do Hélio, através de um contato em comum que nós temos. E o Hélio, ele é muito atencioso. Ele me ligou na hora que ele recebeu o roteiro. Ele falou, você pode falar agora comigo? E eu falei, agora, já, imediatamente. Eu liguei para ele. E aí, quando a gente começa a gravar? Eu adorei o seu roteiro, adorei a sua história. E ele marcou imediatamente uma conversa junto com o Flávio Galvão, que eu fiquei super surpreso quando eu o conheci também. Grande ator, diretor, um cara que entende muito de... Tem mais de 50 anos de dramaturgia, entende muito. Então você imagina o livro e o roteiro nas mãos desses dois gigantes da TV, né, como eu me senti honrado e lisonjeado, né, por ter essa oportunidade. E a gente está nas trocas ali falando de pré-produção para adaptação, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque está nas mãos de grandes pessoas do meio da TV e da dramaturgia. Com certeza vai ser. E o que o Flávio achou do teu roteiro? Ele gostou do roteiro, porque eu fiquei curioso, né? Ele mandou para ele, aí a gente se encontrou de novo. Me fala, o que você achou do roteiro? Ele gostou, ele adorou o roteiro. Obviamente, tem alguns ajustes para fazer, porque ele me perguntou, a primeira coisa que ele me perguntou, ele falou, Alexandre, você tem apego ao seu roteiro? Aí eu respondi, nenhum. Você faz o que você quiser com o meu roteiro, né? Então, vamos trabalhar junto para que seja um sucesso, independente do que a gente precise fazer. E ele, não, então tá bom, eu vou te dar alguns palpites ali pra gente ajustar e pra dar mais emoção ali, né? Porque quando é cinema, você precisa, tem o audiovisual ali, que é mais intenso, a história é mais condensada. E eu falei, fica à vontade. Aí ele já me deu várias dicas, falou, vamos fazer isso aqui, vamos fazer na cena tal, isso daqui. E aí eu já anotei tudo para fazer essa adaptação, a gente marcou legal, porque aí é o palpite de quem vive aquilo há muito tempo. Isso. Né? E ele falou assim, olha, até a página 5, a gente vai fazer essa troca. A partir do momento em que eu segurar a câmera, você não fala mais nada, você não dá mais um palpite, tá combinado assim? Falei, não tem problema. Pode seguir, confiança, fica à vontade. Bastante confiança, mas é bom, né? Trabalhar com bons profissionais mais do que meio caminho andado. Tá sendo um aprendizado para mim. E é um momento muito importante para o cinema nacional, não é, Alexandre? Esse que nós estamos vivendo. E o teu livro, ele difere de muitos filmes que a gente vê por aí, apesar... E graças a Deus do crescimento do cinema nacional, mesmo sem o apoio que merecia ter, a gente nota que falta. Por exemplo, um filme como esse, que eu adoro, né? Esse tipo de filme de suspense, né? Com tantas nuances assim, que eu acho que agradam demais as mulheres, não só as mulheres, mas principalmente. É difícil você ver no cinema nacional. Exatamente. Hoje... Ou tem muita comédia. Hoje a gente tem muita comédia. Ou você tem filmes muito violentos, né, que trazem temas sociais importantes, mas a gente tem muitos filmes voltados para que o dia a dia já é tudo isso. Que já é tudo isso. Tem metralhadoras na fuzil na tela, é fuzil para todo lado, muita pobreza, né? Então, e a gente tem poucos filmes que tratam de temas como esse que eu trago, que é um thriller psicológico,
A gente não tem muitos filmes com que trazem esse tipo de tema, e a gente traz eu trago de fato ali uma história com mensagens importantes, e com uma trama muito bacana que prende, e segundo alguns feedbacks que eu já tive do livro, prende do início ao fim. Então acho que isso é o objetivo, é conseguir passar a mensagem com emoção, prendendo o leitor do início ao fim, é o que a gente pretende fazer nas telonas também. Nossa, falei pro Alexandre, eu comecei a ler, eu não conseguia parar, eu precisava parar, mas eu não conseguia parar. Eu queria ler mais, é bem legal, prende atenção, vai ser sucesso com certeza. Agora, sem, lógico, perder todo o suspense que o próprio filme vai carregar, dá para contar mais ou menos essa história aí, não? Sim. Um casal? Bom, temos a Ema e Dinho, é um casal, e eles têm uma amiga muito próxima, é uma amiga praticamente da família, é muito comum isso. Então é uma amiga da família, é uma amiga que passa Natal junto, Ano Novo junto, está sempre na casa deles. E ela é confidente da Ema, e sem a Ema perceber, ela começa a arquitetar e articular situações em que a Ema começa a perder a confiança no marido. Né? Então, isso é outro ponto que traz a história também. A falta de diálogo entre o casal, a falta de diálogo entre Ema e Dinho faz com que eles não esclareçam essas armadilhas que ela começa a colocar ali para distanciar o casal. Isso é uma coisa que acontece muito, principalmente nos dias de hoje, e você estava falando da máquina de escrever, né? Como o mundo mudou com o teu pai aí, olha, a gente viu tanta coisa aí no último século e no início desse, com a internet, com o celular, com cada um no seu canto, mesmo estando junto, as pessoas estão cada vez mais distantes. E se o casamento por si só, se você não toma cuidado, já há o distanciamento, imagine com isso. É verdade. É o que muitos casais estão passando agora. Você que está vendo a gente aí, né? Fala a verdade, há quanto tempo não consegue conversar, olhar no olho de verdade? Porque é todo mundo ocupado, todo mundo trabalha muito e um celular na mão de cada um, não dá. É verdade. E o Dinho da história, ele é o pivô ali, né? Ele é casado com a Ema, e ele trabalha demais, ele tem uma vida muito intensa ali no trabalho. A mulher dele participou dessa construção da empresa que ele tem no início, mas depois ela foi se distanciando da administração da empresa, da rotina da empresa e cuidando mais da casa deles. E essa amiga foi trabalhar com ele, passando a ser um braço direito dele. E aí ela começa a colocar dúvidas ali, e começa a entrar de fato na vida entre os dois, só que ela é uma psicopata. Então a gente Que tipo de psicopata? Que problemas tem essa personagem? Ela tem uma infância muito, muito violenta, um pai extremamente omisso e silencioso, e uma mãe extremamente violenta com ela. E ela precisa buscar aceitação, né? E como ela não tem essa aceitação na casa dela, ela começa a buscar aceitação através da manipulação na escola, entre os amigos, e ela descobre que com a manipulação ela consegue as coisas que ela quer. Então ela começa a provocar situações e até de pessoas que ela inveja, a destruição de pessoas que ela inveja. Então a história traz muitos flashbacks da infância dela, da adolescência, onde ela já comete alguns assassinatos ali, tanto nessa adolescência quanto na vida adulta, assassinatos ligados também a passionais também. Então ela desenvolve essa psicopatia. E só vai piorando, porque não se trata, Não se trata. Ela é uma mulher bonita, sedutora e pronta, né? Como amiga, pronta. Ela tá sempre do lado da Ema. Então, como ela tem essa amizade muito próxima, ela, através dessa dissimulação e manipulação, ela consegue afastar o casal e consegue entrar na vida dos dois e causar, né, destruições grandes ali. E aí, no limite ali da obsessão dela e dessa perseguição... Vocês vão ver no cinema. Inimiga íntima, o que vai acontecer? Agora, com certeza, eu acho, não sei, vou perguntar para você, muita gente vai se identificar. Com certeza. Olha,
É o comportamento da fulana. certeza. Comigo já aconteceu. Ou até se enxergar, quem sabe, né? Com certeza. Será que eu não estou agindo assim? Porque tem muita gente com a cabeça destruída nesse mundo, ou doente sem se tratar, não é? Verdade. Quem nunca passou por uma situação semelhante, é óbvio que no livro eu trago o limite, né, dessa Sim. relação e desse perigo que ela traz para os dois, mas quem nunca passou por uma situação Nossa. onde você confidencia algo para uma pessoa que você confia muito e de repente você se vê numa situação em que você teme por essa pessoa te passar essa informação, porque você vê que Traída, ela né? não Muitas vezes. ela não é quem você pensava, isso dentro da vida pessoal, isso no meio corporativo. Então eu acho que, e confiança, até eu abro o livro falando disso, acho que confiança é uma das moedas mais caras que a gente tem, e a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente dá essa confiança, porque nas mãos de pessoas mal intencionadas ela realmente pode se tornar uma arma letal, né? Em todos os sentidos. Agora, qual foi para você o personagem mais desafiador ou o mais marcante na hora da escrita? Sem dúvida a Rebeca. Ela. É a Rebeca. É ela. É a Rebeca. Sim, porque a Rebeca... Você conheceu alguma Rebeca na vida? Olha, perto disso. Não cheguei Não a exatamente conhecer. aquela Rebeca. Uma Não a Rebequinha. Rebeca do livro. Uma Rebequinha. A Rebeca é um personagem que foi muito gostoso trabalhar, porque ela é uma personagem que, ao mesmo tempo que ela causa aquele fascínio, né? Ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher inteligente. Então E usa isso, ela né? escala dentro da empresa posições de alta liderança na empresa do Dinho, que é o marido da Emma, por causa dessa inteligência, dessa facilidade com que ela seduz e causa impacto positivo ali nas pessoas. E, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que é perigosa. Então, ela está nos detalhes ali, provocando coisas ruins ali para essas pessoas. Então, acho que foi uma personagem muito desafiadora e foi muito legal de fazer. Assim, o resultado final, que é hoje que são os feedbacks né, de quem está lendo o livro, né, muito bacana. Uhum. Agora tem que ser corajoso, hein, Alexandre? Porque fazer cinema ainda é uma tarefa difícil no país, não é? Conseguir apoio. Como é que você está pensando comercialmente tudo isso? Bom, essa é uma das nossas conversas, né, junto com o Hélio e o Flávio, inclusive eu tô... Não é fácil fazer cinema. Não é fácil, então a gente está estruturando o business plan, porque é um negócio. Então você, apesar de todo o fascínio, né, ali das câmeras, é um negócio. Então é um negócio onde você precisa pensar no investimento e no retorno que ele vai te trazer e quanto que vai ser, como que vai ser a distribuição disso. Imagina que a gente está criando um produto, né, que precisa levar para as prateleiras e ele precisa te trazer retorno financeiro. Então, obviamente, esse business plan traz discussões como a captação, se vai ser a captação através de recursos públicos, se vai ser através do privado. Então, são discussões, bem como você colocou. Isso é desafiador, né? Porque a gente tem, de certa forma, ali no cinema, já tem algumas cartas marcadas ali, né? Aquelas pessoas que já têm ali uma facilidade de captar esses recursos e, obviamente, eu como estreante ali, como roteirista, isso tem um grau de dificuldade a mais, né? Bom, o que eu acho que não é problema para você, né? Pelo que eu já te conheci até aqui, está sempre desbravando aí e com vontade, isso é o mais importante, querer. Mas é difícil, deveria ter uma ajuda, parece que a situação vai até piorar um pouco aí nesse ano, nessa lei de incentivo à cultura, mas era preciso ajudar mais, né? Oferecer mais recursos, porque nós tivemos com a pandemia, não só problema na distribuição, mas até as salas de cinema, né? Cinemas acabaram. Sim, isso impactou Eu não sei de que muito. bairro você é de São Paulo. Eu moro em Barueri, Alphaville.
Tá, apesar de ser muito mais novo que eu, mas é só perguntar pro teu pai, e você deve lembrar lá com teus amigos, tinha sempre um cinema num bairro, né? Sim. Tinha o cinema ali do bairro, a turma se encontrava, tal. Isso foi acabando. No centro de São Paulo haviam grandes cinemas, até o centro está se acabando. Quer dizer, e hoje nós temos os cinemas concentrados nos shoppings. Né? Sim. Então, e com a Covid-19, nós tivemos, com o problema da pandemia, uma diminuição ainda nas salas de cinema e problemas com a distribuição. E nada disso deixou você desistir ou pensar, vai ser difícil. De forma nenhuma. Hoje nós temos outros meios de distribuição, que não é só o cinema. Hoje você tem a distribuição a partir... como streaming, né? Então você tem Netflix, a Amazon, que são empresas que investem nesse tipo de produto também. Inclusive, a gente tem certos caminhos ali para conseguir levar o produto para eles. Então, eu acredito muito que seja cinema ou seja através de uma distribuidora como essa, a gente vai conseguir ser bem sucedido. Uma outra ideia que o Flávio, no primeiro encontro que a gente teve, trouxe foi de quebrar em capítulos para transformar numa minissérie. Também, o que eu acho que é muito legal e que é a ideia do Flávio até mais do que o próprio filme, porque ele acredita muito nesse formato e é um formato que hoje a gente vê que tá bombando, né? E essas grandes distribuidoras, elas estão investindo muito, né? Em produtos para essa O importante é aprontar o produto, né? Fazer o produto. Fazer ele ficar bonito. E você já pensou em atores, equipe? Você imagina alguém vivendo essa Rebeca? Não sei se pode falar, mas já parou para pensar? Olha, a gente teve várias discussões já sobre atores, atrizes. A gente tem muita gente boa aí, né? Tem muita gente boa. Eu elenquei ali, listei algumas atrizes e atores. O Flávio está cuidando junto com o Hélio dessa escala de elenco. Então, não temos nomes ainda. Então, tem pessoas que a gente imagina para os papéis, mas eu não sei se pode... melhor não, né? Senão o Hélio vai querer me matar depois, né, Linha? Mas assim... Tudo surpresa. É óbvio que a gente tem as pessoas ali que a gente imagina para esses papéis e que vestiriam muito bem e fariam com que a narrativa ganhasse uma potência muito maior ali, seja no cinema ou seja através de uma minissérie. Bom, você está aí com 2 nomes grandes do audiovisual, que é o Hélio Silliman e o Flávio Galvão, e já tem uma meta, assim, quando vocês começam? Pelo Hélio, a gente já poderia começar a gravar amanhã. Eu imagino. E pelo pronto. Flávio, para daqui 2 meses, a gente já tem que estar gravando. Eu acredito que com 2 pessoas fortes, como o Flávio e o Hélio, a gente ganhe velocidade nesse início de filmagens. Mas... eu acredito que, pensando no ciclo, desde o início de gravações até você ter o produto pronto ali para distribuição, eu acredito que deva ser em torno de 1 a 2 anos, até que isso esteja pronto ali. Mas, pelo que o Hélio falou, isso é para daqui a pouco, então eu vou acreditar nele e eu vou por ele, que ele é o cara que, como ele falou, agora o filho é dele também, então é ele que vai cuidar. Tá certo. E entre um e outro já, daqui 2 meses você tem aí uma boa média, né? Para começar a trabalhar. O que você espera com isso, Alexandre? Para tua vida, para tua carreira, no que pode mudar tudo, Inimiga Íntima? Olha, como eu falei, eu tive alguns livros que eu escrevi, publiquei, e obviamente isso fez com que eu amadurecesse ali dentro da escrita, e hoje eu me identifiquei demais com esse gênero thriller psicológico. Eu já estou escrevendo um outro livro de thriller psicológico, e eu quero seguir escrevendo e já adaptando isso saindo com esse livro com vocação para cinema ou para minissérie. Então, a minha ideia é continuar muito firme nessa linha. E exato. Você acha que o audiovisual consegue, assim,
passar toda essa intensidade que você nos contou a respeito do livro? Acredito que sim. São linguagens diferentes. Sim. Né? Você mergulha intimamente ali, você imagina, né? Então a descrição das cenas é muito, muito cuidadosa ali para que você consiga viver isso dentro de um livro. Agora, quando você transforma isso no audiovisual, através de personagens, de atrizes, de som, imagens, isso ganha uma potência muito, muito grande, mesmo que de forma condensada, isso ganha uma potência muito grande no cinema ou minissérie, e eu acredito muito nesse livro como um grande sucesso, seja para minissérie ou para cinema. E o que você espera que o público leve da sua história? Olha, primeiro se identificar com os personagens ou se identificar com as situações e levar mensagens como quem eu confio, será que eu estou me conectando o suficiente com quem está comigo para que isso nunca aconteça, né? Para que a gente esteja blindado. Para estar mais atento? Para estar atento. E é óbvio a emoção ali de ver isso num filme, ou até quem ler também ter essa leitura intensa. Né? Agora me conta do roteiro, porque é muito diferente, não é? Eu acho, você escrever um livro e roteirizar esse livro. Olha, é difícil porque você quer, o roteiro você tem que condensar, como eu falei. Então você quer levar tudo que está dentro do livro pro roteiro. Entendeu? Imagina. Então você não quer deixar escapar o que está ali. E como você fez isso? Então assim, primeiro eu estruturei e falei, não, isso aqui tem que ter, isso aqui é o esqueleto, né? É o mais importante. Os personagens, né? Como que a gente vai trazer a história de cada personagem, de que forma eles se conectam. E aí, obviamente, eu fui com muito cuidado ali, transformando isso em roteiros, diálogos, as cenas, e colocando isso de uma forma que eu conseguisse transformar quase 300 páginas em 120 páginas, que que representa aí 120 minutos de filme. Foi desafiador. Foi. Mas eu acho que é bem bacana e eu acho que o público vai interagir muito bem com o teu livro, porque a gente vive essa situação no dia a dia, né? Não é uma situação distante. Você, como eu falei, tem um caso, já ouviu falar, né? Já viu alguma coisa semelhante acontecer? É um problema, porque, estresse, vida agitada, cansaço, dívida, sabe? Problema com as crianças, problema com o chefe. É muita coisa na cabeça da pessoa e, às vezes, coisas que estão aí ao seu lado você não consegue enxergar. É verdade. Não é? É verdade. No dia a dia, na tua relação, no teu casamento, você não enxerga. Isso. A gente precisa estar conectado muito com quem está do nosso lado. Né, com a nossa família, com a mulher, com o filho, porque essas são as pessoas mais importantes, né? Se você deixa de se conectar com essas pessoas e começa a dar mais atenção para outras e começa a compartilhar muito a sua intimidade, isso em algum momento pode voltar contra você. Então acho que isso é uma mensagem importante também. Fundamental. E para quem quer ter o seu livro editado? Eu não sei como você fez o primeiro, mas que mensagem você deixa aqui? Porque tem gente que tem como teu pai engavetado até hoje. Tem algumas pessoas que eu converso, né, que acabam perguntando, né? Ah, putz, eu escrevi uma história, eu quero publicar. Como que eu faço? E assim, uma coisa que... por exemplo, esses amigos que eu interagia ali, que eram meus amigos quando eu era mais novo, eles escreviam muito melhor que eu. E eles têm livros? Não tem. Então, assim, não existe isso de você... E eu acho que, às vezes, a pessoa ela espera que aquilo seja uma obra incrível para que ela possa publicar. Mas eu acho que nem sempre a sua primeira obra vai ser a melhor obra. Você acha que falta coragem? Falta coragem. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar. Então, acho que todo mundo pode publicar um livro, escrever e publicar um livro. Então, acho que é o passo entre você escrever algo e você acreditar que aquilo pode ser interessante para alguém, né? E que você pode se frustrar com o primeiro trabalho, o segundo trabalho, e tudo bem, isso não é um problema. Eu acho que isso não deve ser um problema. É seguir, né, em frente. É seguir em frente. O que mudou no Alexandre lá do primeiro para O Inimigante? Bastante coisa.
eu amadureci bastante a escrita, eu escrevi gêneros diferentes, então eu comecei com poesia, depois eu fui para uma literatura mais sensual, até conseguir construir esse autor que consegue escrever uma narrativa mais intensa através de um gênero completamente diferente dos que eu tinha escrito, embora tenha algumas conexões ali, né, de conflitos, né, humanos, mas o Alexandre que entrega esse último livro, com certeza é um autor muito mais preparado e maduro em relação ao primeiro. Quem é teu escritor predileto? Olha, eu tenho muitos, mas um escritor que eu sempre achei muito gostoso de ler, e ele tem uma literatura assim, meio, eu vou falar torta, mas não é que é torta, é que é diferente. O Bukowski. Você já leu o Bukowski? Não. Olha, ele escreve de uma forma tão natural, né? E eu já li alguns livros dele e falei, como esse cara consegue transmitir isso de uma forma tão pouco, como é que eu digo, sem estar tão preso a formatos ali. Então é um autor que eu gosto bastante, embora não tenha nada a ver com o que eu já escrevi. Tá. Né? E filme? Bom, agora... Que filme te marcou assim? Você gosta desse gênero? Eu gosto muito desse suspense. gênero. Então, por exemplo, você iniciou a nossa conversa falando de Garota Exemplar, então é um filme muito legal. Porque é um filme que mexe um pouco com a gente como o Inimiga Íntima aí, né? Sim. Que mostra essa coisa do comportamento aparecendo muito, né? Sim, eu gosto bastante. Gosto do rock, né? Então, acho que quem nunca... Todos os rocks. Nunca, né, já assistiu mais de uma vez um filme do rock, né? Por causa de toda a história que ele traz ali, carregado da vida pessoal dele. Sim. Ali, né? Então, eu gosto de gêneros, não necessariamente só thriller psicológico, mas eu gosto de filmes como do rock, gosto de um bom musical também, quando traz uma mensagem, traz uma história. Você lembra qual foi o primeiro filme que você viu, não? Olha, um filme que me marcou quando eu tinha 20 e poucos anos foi O Poderoso Chefão. Porque eu assisti muitas vezes. Eu acho que eu devo ter assistido umas 5 vezes cada filme do Poderoso Chefão. E olha que não era criança, né? Porque criança que faz que nem o livro da tua menina, né? De novo. Lê de novo. Lê de novo. Vou ver de novo. Exato. Esse você viu 5 vezes, Poderoso Chefão? 5 vezes. Cada um. Essa são 3, certo, né? Tem um monte. Eu vi 5 vezes cada um. Muitas vezes. Foi o que mais marcou? Marcou bastante. Meu pai que quis me mostrar o Poderoso Chefão quando eu tinha menos de 20 anos. E aí eu adorei aquele filme, eu assisti várias vezes. E ele traz várias mensagens legais também, né? Sim, com certeza. Eu queria ver aqui, porque eu ganhei autógrafo em todos, né? E agradecer você, meu Deus do céu. É tudo pra mim mesmo? Todos pra você. Pra mim, viu, Hélio Vargas? Morra de ciúme. Todos esses, tá? Depois eu te falo, transforma esse em filme também. Fala pro Alexandre fazer um roteiro desse. E da Antonella, viu, Antonella? Olha aí, o teu pai disse agora há pouco que todo mundo pode escrever. Claro que sim. Até criança pode fazer o seu livro. Que o negócio é não deixar engavetado, dá um jeito. Não. Editar não é tão difícil assim hoje em dia, né? Muda muito. Não, hoje em dia você tem facilidades, a internet te traz muitas ferramentas para que você consiga ser um autor independente, não necessariamente ir pelo caminho de uma grande editora. Então, hoje em dia, acho que é o passo entre você escrever algo e ter a coragem de publicar. Então, Agora me fala do Inimiga Íntima, que eu acho que vai chamar muita atenção, que as pessoas já vão querer saber antes da história, né? Porque é muito legal ler o livro e depois ver o filme ou a minissérie. Onde que as pessoas podem encontrar? Entra na Amazon. Coloca Lá Inimiga Íntima, Alexandre Golovanevski, tá na Amazon. Chega em alguns dias, tá na sua casa. Então, e eu particularmente sou um fã de marketplaces, onde você compra rapidamente ali pela internet. Então, compra pela Amazon. Se quiser, entra em contato se quiser autografado, pode entrar na minha página do Instagram também. Então fala aí. E eu envio para casa da pessoa autografado. Qual é o seu Instagram? Te escrevo um conto com um E só. Te escrevo um conto. Nossa, que bonito isso. Conto. Te escrevo um conto. Falei muito criativo. Nossa, achei lindo isso. @te escreva um conto, tudo junto. Te escreva um conto, Te escreva um conto. Muito legal. Aí quem quiser, pode ser com autógrafo. Pode o meu tá autografado também aqui, ó. Bem bacana.
Alexandre, que legal conversar com você. Alexandre Golovanevski, né? É o que, Golovanevski? Da Ucrânia. Ucrânia? É? Aham. Quem era de lá? Meus bisavós. É? Isso. Bacana. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar. Se você é casado, você tem um marido, cuidado. Todo cuidado é pouco, ó. Olho vivo com aquelas amiguinhas muito íntimas, tá bom? Porque às vezes elas não são amigas, são inimigas íntimas da gente. Fica de olho, leia o livro, fique esperto e veja o filme. Bom, quando isso acontecer, eu espero poder bater mais um papo aqui com você, quem Vai sabe ser um mostrar aqui grande algumas prazer. cenas, né, dessa filmagem. É intenso, mas pelo brilho no teu olho, você tá animado. Muito animado. E eu quero ver logo, logo isso daí tudo pronto, viu? Alexandre Golovanevski, escritor, hoje participando aqui com a gente do nosso Pod Saúde. Saúde para você observar aqueles que estão doentes do nosso lado e a gente não consegue, né? Então, sorte e saúde para você também. Beijo. Obrigada. Obrigado.